Então, segunda parte da aula. Primeiro, vou pedir para vocês entrarem lá no Moodle, eu responder a presença, né, da primeira aula, certo? Então, tá lá para vocês colocarem qual que é o LCD que vocês estavam usando. Eventualmente, se alguém não tiver, é só colocar que não tem, tá bom? Então, é só para ficar presente. E eu já coloquei a atividade 4.2, mas eu vou explicar um pouquinho antes. Bom, pelo nosso calendário, a priori, a gente tinha colocado uma aula nesse sábado, dia 14, uma próxima aula, dia 21, e depois a gente retornaria no dia 11, certo? Mas a gente conversou, o pessoal do curso, e os professores, e a gente vai mudar um pouco esse calendário. Então, eu até tinha pedido para o Vinícius conversar com vocês, se vocês tinham disponibilidade para o dia 28, certo? Então, a priori, acho que vocês têm, né? Disponibilidade para ter aula no sábado, dia 28. O que vai acontecer é o seguinte, então, essa aula, né, que tá dando sobre LCD, no dia 21, o professor Minami, ele vai dar uma aula sobre projetos. E ele vai explicar um pouco sobre o projeto final desse curso aqui e um pouco sobre a amostra, né? As diferenças entre um e outro, o que a gente espera que vocês consigam trabalhar nas escolas. Assim. Então, a gente estava sentindo um pouco dessa falta dessa aula, então a gente resolveu colocar. Então, semana que vem o Minami vai conversar com vocês sobre isso, sobre como trabalhar na segunda, nessa parte, como trabalhar nas escolas. Eu acho que a maioria de vocês retornou com trabalho presencial, mas eu não sei se eventualmente vocês vão conseguir trabalhar com os alunos. Então, também são todas as dúvidas que é bom levantar para a semana que vem com o professor Minami, certo? E daí a aula que seria na semana que vem, no dia 21, a gente vai passar para o dia 28, certo? Professor, eu havia até colocado que tinha disponibilidade, mas o dia 28 é sábado letivo em São Bernardo. Ah, é? É. Não, tudo bem. Se ele for um sábado letivo remoto, nós temos a opção de horários e tal, mas se ele for presencial, de manhã não vai ter como vamos estar na escola. Não, tudo bem. Daí a gente viabiliza isso depois de outra forma, tá bom? Mas, então, só para fechar, então, dia 21, a aula vai ser com o professor Minami, então, certo? E a apresentação, a gente ainda vai conversar com as diretorias, o professor Minami e a professora Aline vão conversar com as diretorias para ver essa questão de calendário, mas a priori ia ficar para dia 18 e dia 25. Aí, se couber todos os grupos em uma data só, fica para o dia 25, certo? Senão, a gente vai fazer para dia 18 de 25. Isso se tiver disponibilidade de calendário, então a gente ainda vai, essas datas ainda não estão fechadas, certo? Para isso, eu coloquei aquela atividade de presença 4.2, que é mais ou menos para a gente ter controle de quantos grupos a gente tem. Então, os projetos podem ser apresentados por escola, certo? Então, tem um professor aqui que está vinculado ao avançado, e tem outro professor lá no básico, ou 2 professores no básico, vocês podem fazer um projeto só pela escola toda, certo? Então, eu coloquei lá, se vocês pretendem fazer essa apresentação, lembrando que essa apresentação ela é obrigatória para vocês conseguirem o certificado, tá? Então, eventualmente, alguém não quer o certificado, também não precisa participar, mas para ter o certificado, essa atividade é obrigatória. Então, colocar, se vocês planejam participar, qual vai ser o tema do projeto e o grupo, tá? Então, é só para a gente já aproveitar isso, isso vai contar como uma atividade também, tá? Então, ela vai contar como uma presença e uma atividade valendo nota. Então, eu vou colocar isso coloquei isso lá no Moodle, e a gente depois, só para a gente fazer um controle de ver quantos grupos a gente vai ter, para ver se a gente vai precisar de uma ou 2 datas, certo? Então, só recapitulando, temos a aula hoje dia 14, dia 21, então, é com o professor Minami. Dia 28, a priori, é a aula com o Kazu, mas eu vou avaliar essa questão, então, do calendário de São Bernardo, né? Qualquer coisa a gente faz 2 aulas ou tenta ver a data. Então, e a apresentação, que seria no dia 11, em tese não tem aula, você vai ser o dia 18 ou dia 25, ou nas 2 datas, aí mediante também a conversa com as diretorias, certo? Ficou alguma dúvida?
Não? Bom, então, só recapitulando, então, daí... Ô Marco, só um minuto. Quer dizer que dia 4 de setembro não tem aula, por causa do feriado do 7 de setembro, que normalmente é o FABC emenda tudo, né? O sábado não emenda, na verdade. A gente que procura não dar aula em feriado prolongado, porque, sei lá, às vezes as pessoas viajam e tal. Então, por exemplo, o curso não retomou semana passada porque era Dia dos Pais também. Então, a gente tenta não pegar essas datas. Mas aí agora vai depender um pouco da conversa com as diretorias, mas a priori não tem, assim, até porque é uma data que talvez as pessoas queiram viajar ou queiram descansar por conta do feriado prolongado, assim. No FABC é um dia letivo, sim, mas não é esse o empecilho, na verdade. É mais, na verdade não é dia letivo porque ainda é recesso, mas sábados são dias letivos, seria recesso se o feriado fosse na quinta ou sexta, né? Sendo na terça, o sábado é um dia letivo, mas não é essa a questão, não é que a gente que tenta evitar. Mas a priori não tem nenhuma atividade coordenada, marcada para dia 4, tá? Então seria 14 hoje, né? 21 com o Minami, depois 28 daí tem que avaliar com o pessoal de São Bernardo, talvez a gente veja do dia 11, então. Mas os projetos que seriam dia 11 vão ficar para dia 18, 25 ou primeira semana de outubro, então a gente vai conversar lá com as diretorias. E a amostra final deve ficar para final de outubro, começo de novembro, daí a amostra é o ideal que vocês estivessem trabalhando com os alunos. Lembrando que a amostra não tem relação com o curso em si, certo? O curso vai finalizar na apresentação final do curso e vocês têm o certificado, e a amostra é uma outra coisa, que aí vai vocês quererem participar ou não, certo? O que vai permitir o certificado é o projeto, né? Esse projeto final que vai ser apresentado dia 28, dia 25, final de setembro. Eu não lembro, agora já estou confundindo as datas, mas final de setembro. Projeto é final de setembro. A gente ainda vai fechar essa data. Essa é a atividade obrigatória para conseguir o certificado. Além disso, tem as atividades do curso, por exemplo, aquele projetinho da última aula lá, é uma atividade que vocês têm que fazer, então quem não apresentou ainda deve apresentar um projetinho, certo? É que hoje eu não sei se vai dar tempo, mas... Esse também é obrigatório, então? Não é obrigatório, mas vocês têm que fazer 80% das atividades que a gente passa, certo? Então, esse é um projeto, o projeto final é de julho, né? É o de junho que você está falando, né? Isso. Vamos recapitular aqui. Eu tinha colocado antes que a gente ia ter 2 projetos mais o projeto final, certo? Por conta acho que vocês estão bastante atarefados, eu não sei se vamos conseguir. Então, eu vou deixar aquele primeiro projeto, que quem apresentou já está apresentado. E quem não apresentou deveria apresentar o primeiro projeto. Além disso, eu coloquei essa atividade no Moodle para vocês descreverem hoje o que é o projeto. O Minami, provavelmente na aula que vem, ele vai dar alguma atividade para vocês fazerem do ponto de vista pedagógico de projetos. Para o projeto final, vocês têm que fazer o projeto mais o diário de bordo, seriam mais 2 atividades. Dessas atividades, todas, vocês têm que ter 80% para aprovação, sendo que o projeto final é obrigatório, certo? O projeto final vocês não podem escolher não fazer. Os outros, qualquer coisa, vocês podem escolher não fazer. Tá? Desde que cumpra os 80% das atividades. Certo? Beleza. Ficou alguma dúvida, não? Por enquanto não, vai surgir mais, mas a gente vê depois. Então, daí quem não apresentou aquele projeto na última aula, antes da gente entrar em recesso, vai poder apresentar. Hoje eu não sei se vai dar tempo, mas se não, fica para a aula do dia 28 ou para o dia que der certo da gente fazer aquela aula, certo? Tranquilo? E depois eu vou escrever... 28 de agosto ainda? 28 de agosto. Certo? Tá. 28 de agosto seria a última aula do curso, antes da apresentação final dos projetos. Mas aí, com essa questão de São Bernardo, a gente vai ter que... Eu vou verificar se a gente faz 2 aulas ou eu mudo essa data. Tá bom? Mas eu vou escrever tudo, eu vou deixar tudo isso detalhado no Moodle. Certo? Bom, então eu peço, então, de novo, para vocês colocarem a presença da aula de hoje. E
Depois, a presença da aula, a presença da primeira parte da aula é só responder sobre o LCD, e da segunda parte da aula é para vocês fazerem o projeto. Então, provavelmente, vocês ainda vão conversar com a dupla, quem tiver dupla, ou quem tiver outros professores participando da escola, não precisa fazer hoje. O importante é que vocês façam no decorrer da semana para a gente conseguir organizar isso. Certo? Alguma dúvida? Acho que não, né? Da parte técnica, vocês têm dúvida? Querem conversar ainda com o professor do NEC? Ele está à disposição. Ou conversar sobre projetos, qualquer coisa. Vocês têm alguma coisa que o professor do NEC ainda está disponível? Tem dúvida sobre o LCD? Alguém tentou fazer e não conseguiu? O meu eu montei aqui, mas não ativou, não. Não consegui ativar a plaquinha. O LCD. Fiz a montagem, fiz a programação aqui no ArduBlock aqui, mas nem sinal. Acho que eu liguei algum cabo errado, não sei. Tá, lembrando que vocês podem entrar em contato com os monitores no decorrer da semana, caso as coisas não estejam funcionando, até porque acho que é mais fácil para vocês mandarem fotos, vídeos, essas coisas. Eles estão disponíveis e eles vão entrar em contato com a gente assim que eles receberem as dúvidas, tá bom? Então, e, aliás, em relação aos projetos, seria interessante que vocês falassem com os monitores o máximo que vocês puderem, certo? Porque eles estão ali para tirar dúvidas, e principalmente agora que vocês forem trabalhar com os alunos, também eles estão disponíveis para ajudar. Se fosse um ano normal, o papel dos monitores era ir nas escolas auxiliar vocês, né? Como é um ano mais complicado por conta da pandemia, né? Então a gente não tem essa disponibilidade, mas online eles estão disponíveis a maior parte do tempo. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida que queira tirar sobre a parte técnica? Marcos, se ninguém que tiver dúvida, eu posso fazer um comentário a mais aqui? Pode, fica à vontade. Então, pessoal, eu tinha comentado com vocês que no último slide que eu mostrei, que tinha um código. Deixa eu mostrar aqui. Última página aqui do meu PDF tinha um código aqui do print screen da tela, depois tinha um código direto aqui de um programa, que eu falei que era um exemplo extra. Esse exemplo, ele, até onde eu sei, eu não consegui implementar ele no ArduBlock, então eu fiz ele diretamente no código. Isso aqui eu não criei, eu peguei esse exemplo da internet e coloquei aqui, que ele faz uso direto da biblioteca original de LCD do Arduino, e sendo já um pouco mais rápido. Eu coloquei aquele código aqui direto na ideia do Arduino e experimentei ver se ele funcionava. E nesse pequeno intervalo aqui que a gente teve, eu consegui colocar para ele funcionar, e ficou basicamente... Uma droga de reflexo ele não está passando. É basicamente um programa em que a mensagem ela aparece correndo na tela. Obviamente, eu coloquei uma mensagem extremamente rápida passando, que quase não dá para ver. Mas eu sei que se eu apertar um botão... É esse botão? Não, é o botão do lado. A mensagem para. Eu coloquei aqui escrito UFABC e LCD 16x2. Se eu soltar o botão, a mensagem volta a correr na tela. Esse programa, ele é basicamente... Esse programa é basicamente algo que faz o seguinte. Ele tem uma mensagem escrita, que eu coloquei aqui, eu espero que vocês estejam vendo o código, eu coloquei aqui nessa primeira parte de setup, eu coloquei uma mensagem, coloquei aqui UFABC e LCD embaixo, só que na parte do programa, propriamente dito, o programa que se repete, eu fiz um teste
usando esse if-else, que é aquele mesmo teste se não, que estava lá no ArduBlock. E o que eu faço nesse teste? Eu verifico se o botão está apertado. Esse Digital Read 9 aqui indica que eu estou vendo se o botão 9 está sendo lido, se ele está apertado ou não. E aí eu faço uso de uma função, aí por isso que eu preciso daquela biblioteca, essa biblioteca que está aqui em cima, que é diferente dos exemplos que eu mostrei no decorrer da aula, por isso que esse cara ficou por último. Que é essa função aqui, LCD scroll display left. Então, é a mensagem sendo deslocada para a esquerda ou mensagem sendo deslocada para a direita. Então, se eu tiver com o botão apertado, a mensagem ela vai da direita para a esquerda. Eu estou olhando aqui para ver como é que está organizado aqui na tela. E se eu estou apertando o botão, a imagem está indo da direita para a esquerda. Mas se eu soltar, significa que eu vou para esse outro laço daqui do meu if-else, significa que a mensagem ela vai sendo deslocada para direita, da esquerda para a direita. E por isso que um está com uma velocidade diferente do outro, porque aqui eu coloquei 30 e aqui eu coloquei 100. Poderia ter modificado aqui e colocado alguma outra coisa, do tipo aqui, sei lá, 100 e aqui 50, para ficar bem mais lento, ficar mais fácil de vocês olharem. Deixa eu mandar aqui para o Arduino para ele ficar mais fácil de ser visto. Pronto, ele já veio para cá. E não, calma aí, eu fiz exatamente o contrário. Eu coloquei o código e ele acelerou mais ainda. Então aqui eu teria que colocar algo do tipo... deixa eu ver, 1500. Ah, é porque é o atraso, não é a velocidade. E esse cara daqui tem um atraso de 1000 também. Vamos ver como é que fica o meu programa agora. Tá, deixa eu pular aqui para a tela. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que olhar o programa pelo... Aqui ele não está aparecendo nada, ele não está aparecendo nada mesmo. Deixa eu deixar apertado aqui. Não, aqui. Agora ele começou a aparecer a mensagem aqui do lado. Ele está bem devagar. U, F, A, B, C, L, C, D. Agora, se eu deixar apertado o botão, a mensagem está indo para o outro lado. E se eu soltar, ela volta aí para o caminho que eu tinha feito antes. Que eu tinha deixado antes. Isso serve para mostrar para vocês que, embora eu tenha mostrado nessa aula que o LCD ele serve para mostrar o texto e números, misturar texto com número, colocar um número que seja relacionado com uma conta que está sendo feita dentro do Arduino. Além disso, esse LCD suporta outras coisas para serem exibidas. Como, por exemplo, aqui está uma mensagem que está rolando de um lado para o outro da tela. Só que para essas outras coisas funcionarem, vocês precisam de outras bibliotecas, e aí fica mais complicado, porque tem um monte de gente que cada um faz uma biblioteca diferente, e teria que ficar um curso inteiro só vendo as bibliotecas do LCD e o que cada biblioteca faz. Mas eu sei que tem bibliotecas que o cara desenha, faz desenho na tela, aproveita um caractere de cima, um caractere de baixo, e às vezes escreve um letrão, em vez de escrever uma letra pequenininha, ele usa vários caracteres para escrever letras maiores, ou então usa os pixels aqui de cada caractere para fazer desenhos, mas aí já são bibliotecas muito específicas que servem só para uma única coisa, então não valeria a pena a gente gastar nosso tempo agora para ver esse tipo de coisa. Mas o hardware, propriamente dito,
ele suporta esse tipo de coisa. Só que aí fica bem mais complicado de ser feito. O que para mim é o mais útil é essa exibição de mensagens, porque aí dá para vocês fazerem os projetos de vocês com alguma mensagem que precisa ser exibida para quem está olhando o projeto. Ok, então era isso só que eu queria mostrar, só era esse último exemplo que acabou ficando, que eu acabei deixando para o final, que eu não mostrei na parte de antes, que agora eu mostrei para vocês. Então, era só isso mesmo. Ok, Marco? Ô, Lunec. Oi, diga, Luiz. Eu estou vendo, você já eu estou lembrando do negócio que eu estou fazendo. Quando você tem um programa, que nem você pegou da internet e colocou aí, esse que eu estou fazendo, eu peguei uma parte dele também na internet. Eu estou tentando incorporar mais alguma coisa. A gente não tem como converter depois daqui, da onde está na linguagem, para o bloco, né? Não, teria que... é ao contrário. Não, né? O ArduBlock transforma no código. Tipo, dada a natureza desse curso, e que o fato de que vocês têm um tempo limitado para fazer os trabalhos, eu penso que é mais interessante vocês fazerem algo mais direto, assim, algo que dê um resultado mais rápido. Se fosse um curso do tipo mais detalhado de como as coisas são feitas passo a passo, aí eu falaria que do tipo, não, você pega então o código que foi feito, verifica as etapas que estão sendo feitas, o código que você encontrou, verifica passo a passo cada etapa que está sendo feita, escreve um esquemático assim, de como as coisas estão sendo feitas e depois remonta isso no ArduBlock. Mas esse é o dado tipo de coisa que demanda tempo para ser feito, não é algo que dá para você fazer tipo numa tarde. Ele acaba sendo complicado demais para ser feito. Então, eu acho que é mais fácil você ignorar, então, se dependendo do caso, ignorar o ArduBlock e tentar editar direto no código, para fazer do jeito que você quer. É exatamente o que eu reparei em julho, que eu andei mexendo, eu vi, caramba, apesar de que aquela hora você me mostrou bastante deu muita ideia de como criar o bloco. Mas, ao mesmo tempo, se caso criar a programação também é válido, eu estou vendo que pela programação é mais fácil. Cada um interpreta de uma forma. Eu acho que o ArduBlock ele é sensacional para quem nunca a programação na vida. Justamente porque ele direciona você para não errar. Porque ele tem os componentes que tem um encaixe que impede que você cometa erros. Do tipo de você tentar misturar uma coisa com outra. Já no código, é texto, você escreve o que você quiser ler, então dá erro. Mas no ArduBlock, a princípio, ele segura todas as coisas, ele não deixa que você cometa complicações. Mas a partir do momento que você já tem um domínio de como as coisas estão sendo feitas, o código ele é bem melhor, porque o código você pode, sei lá, pegar com o mouse, dar Ctrl+C, Ctrl+V e replicar várias vezes uma determinada coisa, e você escreve algo muito mais rápido do que vir com o mouse clicando lá, arrastando, encaixando. Mas esses são momentos diferentes. Eu acho que o código ele é mais indicado para quem já passou pela etapa do ArduBlock, viu as limitações que tem no ArduBlock e, tipo, não, eu quero mais. Quero, tipo, dar um passo além. Aí você vai para o código. Tá. Não, beleza. Se eu não me engano, a próxima aula que vocês vão ter teórica, teórica aqui de prática, o professor ele vai explicar a parte do código para vocês. Vai ter a aula que o Marco comentou lá, do Minami, se não me engano, mas vai ter em algum momento uma aula em que vocês vão ver a questão do código. Para vocês verem que aquilo lá não é um bicho de 7 cabeças. A próxima aula técnica, o Kazu vai comentar bastante sobre isso. Sim, aula técnica que vocês estão chamando. Que a gente está chamando.
Aí nessa aula vai mostrar que do tipo, a programação do Arduino ela é feita assim, 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 assim. E aí dá para vocês fazerem um paralelo com o ArduBlock, do tipo, como é feito no ArduBlock e como é feito dessa forma. E você vai ver que do tipo, dá perfeitamente para você editar o código diretamente no script. Beleza, brigadão. Ok. Obrigado, então, Lunek. Só antes de encerrar, Ok, então, Marcos. alguém que não apresentou o projeto lá na última aula gostaria de apresentar? Se quiser, a gente tem um tempo ainda, senão isso vai ficar para a última aula técnica. É uma atividade que vocês ainda têm que fazer. Lembrando que quem já apresentou não precisa, certo? Alguém gostaria? Então, ô Marco, até foi em cima do que eu estava conversando com o Lunek. Eu tenho ele escrito, o projeto, mas Sim. eu não criei PowerPoint para fazer apresentação de como que vai ser, né? Eu sei o que as diretrizes que eu vou tomar, mas para efeito de apresentação assim, eu não joguei ainda num PowerPoint mostrando, porque eu estou fazendo a estrutura, tá? Mas o que eu quero fazer eu já sei. Tranquilo. Não, tudo bem. Então fica para dia 28, se for exatamente 28. Mas não precisa ser muito formal, não. Não precisa nem o PowerPoint, não. É mais você comentar e apresentar o que você está desenvolvendo ali. Então, se a ideia, talvez, isso fica para todo mundo, é apresentar o projeto final lá no final de setembro, e tiver um pedaço, um esboço, já pode apresentar, não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa ser um projeto concluído, definitivo. E também mas você quer que coloque no PowerPoint porque tem que postar no Moodle, não precisa né? PowerPoint, não. É que, como no seu caso, acho que você vai começar a trabalhar em cima do protótipo, trabalhar em cima do Arduino especificamente, daí você pode mostrar isso no dia 28, certo? Mas não precisa PowerPoint, não precisa nada. É bem informal. Vai precisar para a mostra final, que daí é final de setembro, certo? Sim. Aí sim. Vai ser aí é um pouco mais formal. Agora é mais no sentido de ver como é que vocês estão desenvolvendo e como é que a coisa está andando, certo? Não é uma coisa tão avaliativa, não. É mais no sentido de vocês fazerem algo para ver se vocês estão, até ver se vocês estão entendendo, se a coisa está indo, está fluindo, está andando, certo? Então pode ser um pré-projeto final aí, não tem problema nenhum. Beleza. Tanto que o Lunek me deu uma luz tremenda. Eu estava tendo algumas dificuldades, principalmente para a montagem das variáveis, né? Que é aquilo que eu estava. Eu não sei se você está acompanhando, acho que você está acompanhando desde o início, né? A minha ideia do meu projetinho é ele usando o sensor, ele vai apresentar 3 medidas e vai falar para mim se dá para montar um triângulo ou não. Uhum. Certinho. Só preciso de agora de estruturar isso daí para uma apresentação também. Tranquilo. Alguém mais? Quer comentar? Quer conversar? Quer apresentar? Não? Bom, então vamos encerrar. Daí, então, na próxima semana é com o professor Minami, tá bom? Mesmo horário. E ele vai falar mais sobre pedagogia de projetos. Só lembrando, não esqueçam lá de colocar, então, a presença tanto da aula 4.1, que seria a primeira parte da aula, como de agora, que daí essa de agora, 4.2, vocês podem colocar no decorrer da semana, que vai se contar como uma atividade também, tá? Então, é vocês colocarem o projeto, qual vai ser a dupla e tal, para a gente tentar fazer mais ou menos um controle aqui. E eu vou colocar todas essas novas informações lá no Moodle, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Bom final de semana para vocês e boa semana, tá bom? Qualquer coisa eu ainda estou aqui à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida eventual. Vou só encerrar a gravação, tá bom? Muito obrigado. Falou, professor. Muito obrigado, hein? Falou. Professor, só uma